os exercícios físicos para fortalecimento do corpo, como também eram utilizados por seus princípios morais e filosóficos que eles usavam para a guerra. Em relação ao povo egípcio, as figuras pintadas nas paredes das tumbas mostravam que esse povo tinha o costume de exercício, da prática dos exercícios gímnicos. Foram as primeiras civilizações a apresentar exercícios com qualidades voltados para o equilíbrio, para a força, para a resistência e para a flexibilidade. E também eles utilizavam materiais de apoio para a realização essas atividades, apesar dos materiais serem mais rudimentares, como, por exemplo, a utilização de tronco de árvores, pesos e lanças. E é notório falar também que a civilização que mais contribuiu para o avanço da educação física, antigamente, foi a civilização grega. Não apenas por causa dos seus exercícios físicos, mas também por causa dos seus aspectos filosóficos. Os filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles e Hipócrates, eles contribuíram com os conceitos que são utilizados até hoje, conceitos esses como a ligação do corpo e da alma, o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Já em relação aos exercícios físicos, a civilização grega, ela surge com os sistemas metodizados e em grupos, e em termos que são utilizados até hoje, como, por exemplo, halteres, atletas, ginástica, pentatlo, entre outros. Os exercícios, eles eram praticados desde os jovens e iam até os mais velhos. E também foi graças a essa civilização que temos o surgimento, então, dos Jogos Olímpicos, por volta do século VIII a.C. Esses jogos, eles eram praticados apenas por homens, pelados, e era proibido a participação de mulheres. Esses jogos, eles eram realizados como uma forma de homenagear os deuses em quais eles acreditavam, por ser uma religião politeísta. E as mulheres, elas, se fossem pegas participando ou assistindo às apresentações desses jogos, elas eram punidas. Como, por exemplo, as mulheres casadas, elas podiam ser punidas até mesmo com a morte. Já na Idade Média, a educação física passa por um período bem negativo, bem conturbado, na verdade, devido à queda do Império Romano e à ascensão do cristianismo. Pois o cristianismo ele era contra o culto do corpo. Ele considerava que cultuar o corpo era uma forma de pecado. Por que isso? Porque quando a pessoa parava começasse a focar no desenvolvimento do corpo, ele estaria deixando de lado a sua espiritualidade. Dessa forma, então, se desviando do caminho de Deus. Perdão, gente, foi sem querer. O único tipo de exercício físico realizado nessa época eram os exercícios braçais dos trabalhadores. E esse período também foi conhecido como Idade das Trevas, pois muitos autores, não apenas a educação física, eles eram perseguidos por criticarem o poder de Deus. A educação física, então, ela passa a ser marginalizada em alguns lugares por essa concepção de que de culto ao corpo, acabando deixando de lado o caminho de Deus. Entramos, então, após a Idade Média, no Renascimento. O Renascimento, ele é um período... Após passar por esse período crítico da educação física, que eu acabei de mencionar, ele começa a ter uma valorização um pouco maior da educação física, da música, da literatura e da arte, o que era visto ao contrário do que foi feito na Idade Média, que teve esse momento de marginalização. A beleza do corpo ela é novamente valorizada, surgindo artistas como Leonardo da Vinci, que foi muito importante para a parte da educação física. Por quê? Porque ele foi responsável pela criação de regras proporcionais utilizadas até hoje do corpo humano. E isso se dá para observar nas suas obras. Ele dissecava os corpos para conseguir entender melhor a estrutura corporal. Assim, a gente pode observar nas obras deles as perfeições dos detalhes, tanto das estátuas quanto das pinturas que tem desse período da Renascença. E dessa forma, então, surge a anatomia. E o culto ao corpo não se dá apenas com a intenção de ter um corpo mais saudável. E também, nesse momento, começa a procura do cultuar o corpo para ter um corpo mais bonito.
Também temos a inclusão da educação física escolar, devido ao incentivo de Vittorio De Feltri, perdão, que fundou a La Casa Giocosa. Essa casa ela incluía os exercícios físicos como conteúdo programático. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam que eu tento dar uma maneirada, tá? Dando sequência, então, nós chegamos então no Iluminismo. Esse período seguinte, denominado de Iluminismo, ele também foi conhecido como o século da filosofia, pois foi um período que teve uma grande afronta ao poder político. Eles consideravam que devia ter uma separação da igreja com o poder político-social. E dava uma ênfase maior no método científico e reducionismo. A prática de exercícios físicos já era muito incorporada devido ao período que antecedeu, que foi a Renascença. E grandes autores como Jean-Jacques Rousseau e Johann Pestalozzi, eles colocavam a educação física como um importante processo no desenvolvimento do indivíduo. O Rousseau, ele defendia que a educação física como uma necessidade de adequação infantil, uma necessidade para a educação infantil, perdão, pois acreditava que o pensar dependia exclusivamente do corpo em movimento. Já Pestalozzi, ele foi o precursor da escola primária popular, que focava na execução correta dos exercícios físicos. O desenvolvimento integral da criança para a vida adulta ela só aconteceria, então, se tivesse uma prática mais elaborada desses exercícios mais desenvolvidos. Isso, perdão. Bom, o fim do Iluminismo ele é marcado pela Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, onde dá início, então, à Idade Contemporânea. Nesse período, nós podemos destacar o surgimento do movimento ginástico europeu. Por volta do século XIX, era muito comum na Europa acrobatas e artistas se apresentando durante a rua em ocasiões onde tinham bastante reunião de pessoas, como, por exemplo, nas feiras e nas festas. Essas apresentações, ao mesmo tempo que eram elementos de barbárie, também eram de civilização, nos lugares em que passavam. O grande problema dessas apresentações é que elas começavam a incomodar o Estado, porque ela começava a desafiar o modo como que essas pessoas viviam de acordo com o modo que o Estado pregava. Dessa forma, como meio de lutar contra esses movimentos artísticos de rua, surge então o método ginástico europeu. Esse movimento surge com a intenção de moralizar os indivíduos e a sociedade. Influenciado pela ascensão industrial, esse movimento tinha como base nas ciências biológicas e como princípio a utilização de gestos e economia de energia. Deixava de lado o uso do corpo como forma de entretenimento e utilizava os exercícios de caráter disciplinador, ordenativo e metódico. Surge, então, a denominada ginástica científica, que dá origem aos 4 métodos de ginástica. Esses métodos foram criados por médicos, pedagogos e militares, que tentaram criar a prática de atividades físicas. Tinham em comum a valorização da saúde e do patriotismo, pois eram vistos como uma forma de melhorias físicas aos jovens que enfrentariam as guerras desse país. Desse movimento, como eu falei, ele vai dar origem para 4 grandes escolas, que são as escolas alemã, a escola sueca, a escola francesa e a escola inglesa. As 3 primeiras elas serviram para o surgimento dos métodos de ginástica, enquanto a última ela voltou mais especificamente para o desenvolvimento dos desportos. A escola alemã ela era extremamente nacionalista e tinha como objetivo preparar os corpos para a defesa da pátria. Pois nesse período a Alemanha ela ainda não tinha seus territórios conquistados e por isso ela estava em constante ameaça de guerra. A escola ela apoia-se nas ciências biológicas e era inspirada nas doutrinas pedagógicas de Jean Rousseau, e John Locke, na qual o Johann Bernhard ele se inspirou e se estruturou para criar o método alemão, que posteriormente atingiu seu ápice pelos trabalhos defendidos de Gutsmuth e Spies e Jung.
Esse método alemão, principalmente difundido por Jean, que era chamado de Turning, ele tinha como objetivo alcançar a autoconfiança, a disciplina, a independência, a lealdade e a obediência. Eles utilizavam de exercícios que envolviam, por exemplo, marchar, o correr, o saltar, o equilibrar, exercícios em barra, exercícios com cavalo, que posteriormente ele resultou na modalidade a ginástica artística, e também serviu como base para o desenvolvimento da ginástica rítmica. Já a escola sueca, ela foi idealizada por Per Hindling. Ele surgiu com a finalidade, de acabar com os vícios da sociedade, principalmente o alcoolismo. Ele não possuía um caráter militar, igual a gente viu na escola alemã, mas sim um caráter mais pedagógico e social. Ele tinha como meta gerar indivíduos fortes e saudáveis que fossem úteis para a pátria, como, por exemplo, os soldados e os trabalhadores civis. Ling, ele acreditava que esse método ele segurava a saúde por ser essencialmente respiratório e a beleza, por seus efeitos corretivos e ortopédicos. E destinou a todos, independente da faixa etária, do sexo, das condições sociais e materiais. Esse método, então, ele foi dividido em 4 partes, que são essas daqui, que é a ginástica pedagógica e educativa, a ginástica militar, a ginástica médica ou ortopédica e a ginástica estética. A ginástica pedagógica, ela era voltada para todos e tinha como finalidade assegurar a saúde, evitar doenças, vícios e defeitos posturais desenvolvidos pelos indivíduos. As demais ginásticas, elas tinham esses mesmos princípios que a ginástica pedagógica, entretanto, elas tinham suas especificações. A ginástica militar, então, ela era voltada mais para a preparação do indivíduo para a guerra. A médica e ortopédica, ela diferente da ginástica pedagógica, em qual elas atendiam como um todo, ela era uma ginástica mais específica, então ela via cada caso o seu caso, então atendia de um por um. E já a ginástica estética, ela utilizava a dança para proporcionar a beleza e a graça do corpo. Fundamentada em princípios das ciências biológicas, Ling então criou exercícios em aparelhos livres de execução fácil e estética. Além de utilizar exercícios de saltos no cavalo, cambalhotas, jogos gímnicos e patinação e esgrima. E já o major Joseph Tulin, ele foi o responsável por introduzir, então, o ritmo musical à ginástica. Ele cria, com isso, alguns testes coletivos. Oi. Um minuto, Sim. Só para não te cortar. Sim. Tá vendo que ali embaixo tá aparecendo interromper compartilhamento ocultar? Tá para vocês? Clique Perdão. em ocultar. Opa. Isso. Clica ali no ocultar. Obrigado. Tá tampando ali de vocês, né? Tava tampando isso. Sim, sem problema. Melhorou? Pode continuar. Sem problema. Então, como eu estava falando, o Major ele foi responsável, então, pela introdução do ritmo musical na ginástica. Ele também foi responsável pela criação de alguns testes individuais e coletivos para avaliação da performance, sendo que ele foi considerado um dos primeiros estudiosos a criar e utilizar esses tipos de testes de performance. O método sueco, ele trouxe conceitos para a ginástica fisioterápica e serviu também de inspiração para a gimnastrada, que vocês já devem ter ouvido falar. Essa gimnastrada ela é uma competição, é a principal competição, no caso da ginástica geral atualmente. E é importante ressaltar também que esse método ele não ficou limitado apenas na Suécia. Ele se estendeu por todo o mundo, principalmente aos demais países nórdicos, como a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia. Dessa disseminação surge a ginástica dinamarquesa, que foi idealizada por Niels Bohr e tinha como principal foco a postura.
Ela pregava que os exercícios deveriam ser voltados para deveria ser diferentes para homens e para mulheres e voltados para a correção de defeitos posturais realizados pelo trabalho. Bom, em relação à escola francesa, a ginástica ela foi baseada nas ideias da escola alemã de Jean-Auguste Mutz, mas ela, além de apresentar o seu caráter moral e patriótico, ela também possuía um caráter para o desenvolvimento social. Tinha como objetivo formar o homem completo e universal, buscando o desenvolvimento da força, da destreza, da agilidade e da resistência. Desse método, ele teve como principais representantes o método francês e o método natural. O método francês ele foi desenvolvido por Francisco de Moros e Georges Demy. O Moros ele defendia que os exercícios deveriam ser completamente explicados por evidências científicas. Ele admitia no seu método 4 tipos de ginástica, que era a ginástica civil, a militar, a médica e a cênica. Enquanto Demy, ele propunha que os exercícios ginásticos eles deviam ser completos, arredondados e contínuos, voltados para a saúde da mulher. E, com isso, ele acreditava que deveria combater hábitos elegantes. O que seriam esses hábitos elegantes? Seriam a utilização de qualquer mecanismo artificial para a beleza, como, por exemplo, salto alto, cintas, uso de sutiãs. Para alcançar esses objetivos, o método francês ele preconizava 7 formas de trabalho, que são os exercícios educativos, os exercícios mímicos, os flexionamentos, as aplicações, os desportos individuais, os coletivos e os jogos. Para isso, eles utilizavam exercícios como marcha, corrida, salto, lançamento, lutas e esgrimas. Bom, em relação ao método natural, que igual eu falei anteriormente, ele foi desenvolvido por George Herbert, perdão. Esse método ele repudiava todas as formas de exercícios artificiais, analíticos ou formais. Ele defendia a utilização de gestos naturais vindos da natureza humana para adquirir o desenvolvimento físico completo. Para isso, ele utilizava da própria natureza para o desenvolvimento de uma qualidade no trabalho e na execução. Seus treinos eles eram feitos ao ar livre e para submeter ao corpo a diferentes temperaturas. E tinham como principal elemento base a corrida, sendo que cada indivíduo devia trabalhar em seu próprio ritmo. Também desenvolvida e estruturada... perdão, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu me... tá. Também desenvolvi... Desculpa, tá, gente? O nervosismo deixa a gente um pouco doido, assim. Também desenvolvido e estruturado na França, a gente tem, então, a calistenia. Desenvolvido na França, só que, porém, inspirado no método sueco, tá, gente? Desculpa. Nós temos a calistenia. Ela foi criada em 1829 pelo Clias. A calistenia ela é uma série de exercícios ginásticos localizados com fins corretivos, fisiológicos e pedagógicos, em que a pessoa ela utiliza o próprio peso corporal para poder desenvolver a agilidade, a força e a resistência e flexibilidade, sem a utilização de grandes aparelhos. Em 1860, com o objetivo de melhorar a forma física da população, Leibniz, ele introduz a calistenia nas escolas americanas. Ela deveria ser uma ginástica simples, fundada na ciência e cativante. Ela era dedicada aos homens gordos, fracos ou enfermos e aos jovens e mulheres de todas as idades. Agora, em relação à escola inglesa, como eu disse anteriormente, ela foi uma escola diferente das demais, porque enquanto as demais elas preconizavam mais o método ginástico, essa escola ela era mais baseada nos jogos e competições. Ela tem como principal defensor o Thomas Arnold.
Essa escola ela foi responsável pela criação de bastantes modalidades esportivas que temos até hoje, como, por exemplo, o futebol e o rugby. E o método inglês, ele era também utilizado para a preparação militar. Porém, enquanto a maioria das escolas anteriores, elas utilizavam exercícios de modo individual, essa escola ela utilizava os seus exercícios de modo mais coletivo, concentrado nos seus jogos. E por isso surgem algumas modalidades esportivas, assim como eu citei anteriormente, devido ao seu caráter competitivo. Bom, de forma geral, em relação à história do mundo, foi isso. Agora eu vou entrar um pouco sobre a história da educação física no Brasil. Eu adotei essa classificação como Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil Contemporâneo na atualidade, de acordo com um estudo que eu estava preparando de Soares. No Brasil, o surgimento dos primeiros atividades voltadas para a educação física nos territórios nacionais, ela se deu desde a data da sua descoberta em 1500. Os relatos presentes nas cartas de Pero Vaz de Caminha, eles relatavam os índios eles dançando, girando, aos sons dos instrumentos tocados pelos portugueses. E, posteriormente, no Brasil colonial, a gente tem também o surgimento da capoeira, que era a atividade mais ríspida, criativa e ritmada, que era praticado pelos escravos nas senzalas. Principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, tá, pessoal? Naquele tempo, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, era a capital do Brasil. Bom, em relação ao Brasil Império, o desenvolvimento cultural da educação física no Brasil ocorreu nesse período do Brasil Império. Foi nessa época que surgiram os primeiros tratos relacionados ao ensino da educação física. Em 1823, Joaquim Antônio Serpa ele elaborou o Trato da Educação Física e Moral dos Meninos. Esse trato ele considerava que a educação física englobasse a saúde do corpo e do espírito, e considerava que os exercícios físicos eles fossem divididos em duas categorias, as que exercitassem o corpo e as que exercitassem a memória. Ele entendia que a educação moral e a educação física estavam interligadas uma à outra. E em 1851 é que ocorre oficialmente a inclusão da educação física nas escolas no Brasil, que era denominada até então de ginástica. Essa inclusão ela ocorre devido à reforma do Couto Ferraz. E 3 anos depois, em 1854, a ginástica ela passa a ser uma disciplina obrigatória no ensino primário e a dança no ensino secundário. Entretanto, foi apenas em 1882, através da reforma do ensino primário, secundário e superior, realizado por Rui Barbosa, que a ginástica ela ganha uma importância na formação do povo brasileiro. Essa reforma ela estabelecia a obrigatoriedade da ginástica para ambos os sexos, pois era obrigatória até então, nesse momento, apenas para o sexo masculino. Então, a partir dessa reforma, começa a ser obrigatório tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Ela incluía a ginástica como matéria de estudos para o ensino regular e buscava a equiparação das categorias e autoridade dos professores de ginástica em relação às demais categorias, porque nesse período eles não consideravam os professores de ginástica que tivessem a mesma importância que com os demais professores. Entretanto, a implementação da ginástica nas escolas, ela só ocorreu de fato nas escolas do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, que era a atual capital da federação, e nas escolas militares. Em relação ao Brasil República, eu separei ele aqui em duas fases. A primeira que se estende de 1890 até 1930, que foi quando o presidente Getúlio Vargas ele foi empossado, e a segunda que se refere ao período após a Revolução de 1930 até 1946. Foi apenas na primeira fase, por volta da década de 20, que a educação física passou a ser obrigatória em todos os outros estados brasileiros. Lembrando que, como eu falei anteriormente, ela só estava sendo
obrigatória só nas escolas do Rio de Janeiro e nas escolas militares. E a partir, então, da década de 20, ela começa a ser obrigatória em todas as escolas brasileiras. Isso se deu ao fato de que os estados eles começaram a passar por reformas educacionais. E, dessa forma, torna obrigatório, então, a ginástica em todos os estabelecimentos educacionais, para pessoas a partir de 6 anos de idade. Ocorreu também, nessa primeira fase, a criação de diversas escolas de educação física, que tinha como objetivo a formação militar. Já na segunda fase, a partir do Brasil República, a educação física começa a ganhar um destaque maior, mediante os objetivos do governo. Nessa segunda fase, nós temos, então, a criação do Ministério da Educação e da Saúde, fazendo com essa criação com que a educação física ela fosse inserida na Constituição brasileira e surgindo leis que as tornassem obrigatórias no ensino secundário também, porque até então ela só era obrigatória no ensino primário. Como a educação física ela já estava inserida nas redes regulares dos ensinos de ensino e na intenção de sistematizar a ginástica nas escolas públicas, surgem os métodos ginásticos, que eu já falei anteriormente para vocês. Só que, no Brasil, o principal método que foi utilizado foi o método francês e também a calistenia, sendo adotados em todos os estabelecimentos de ensino em 1929. Esses métodos de ginásticos, eles conferiam à educação física uma perspectiva mais eugênica, higienista e militarista, na qual o exercício deveria ser utilizado para aquisição e manutenção da higiene e moral do indivíduo, que isso foi denominado, que vocês vão ver posteriormente, de higienismo. E também uma preparação dos indivíduos para o combate militar, que foi denominado de militarismo. O higienismo e o militarismo, eles estavam presentes, eles apresentavam princípios anatomofisiológicos e buscavam a criação de um homem mais obediente, submisso e acrítico em relação às realidades que o Brasil estava passando naquele momento. Bom, explicando um pouco melhor sobre esses dois métodos, começando pelo higienismo, ele foi um movimento baseado principalmente no conhecimento biológico e na eugenia. Ou seja, o que era a eugenia? Era a busca pelo melhoramento da genética da espécie humana, através do controle do comportamento com vistas à saúde. Para que isso fosse possível, esse melhoramento da espécie humana, eles acreditavam que deveria haver um empenho dos órgãos públicos em desenvolver um sistema educacional e de saúde eficiente. Eles baseavam os seus conhecimentos baseavam que isso acontecesse de acordo com os conhecimentos científicos da medicina, da biologia, da anatomia, da fisiologia e da farmacologia. Ele tinha como objetivo principal a construção de cidadãos saudáveis para melhor servir no mercado de trabalho capitalista liberal. Desta forma, eles premiavam e valorizavam os mais aptos, desprezando e marginalizando os menos saudáveis, considerados inferiores. A atuação do higienismo ele foi apoiada e financiada pela Primeira República do Brasil, que propôs mudanças profundas no modo de ser e viver dos brasileiros, que repercutiu até hoje. Através do discurso de saúde, o higienismo ele conseguiu inserir uma disciplina corporal ampla e tão profunda que temos seus reflexos nos dias atuais. Essa disciplina corporal levou aos brasileiros uma total dependência e obediência aos discursos médicos e científicos, que vai ditar regras nos comportamentos das pessoas, até mesmo nos comportamentos íntimos delas. Eles consideravam que um povo civilizado era aquele que fosse disciplinado, saudável e puro. Por disciplinado, eles consideravam aquela pessoa que fosse dócil e obediente. Por saudável, foram aquelas pessoas que são capazes de produzir cada vez mais. E por puro, no caso, as pessoas brancas. E fica nítido, então, que essa concepção higienista, ela foi um movimento totalmente disciplinador e excludente. E com isso, então, a gente tem cada vez mais reforçada a exclusão dos negros e dos indígenas. Em relação ao contexto escolar,
o higienismo ele foi inserido junto com a criação das escolas públicas. Entretanto, ele seguia uma pedagogia tradicional, com o intuito de disciplinar o comportamento da população por meio do controle corporal. Esse controle, ele envolvia desde movimentos da alimentação, atividades físicas, até mesmo a definição de corpo ideal. E qual seria a melhor disciplina para poder trabalhar com controle corporal, será? E aí, então, que vem a utilização da educação física como disciplina responsável por desenvolver esse controle corporal das pessoas. Ela utilizava da ginástica, dos jogos e dos esportes para desenvolver esses tipos de controle. E ela era fiscalizada e muitas vezes até mesmo lecionada pelos médicos, sendo que os próprios médicos eram os responsáveis pelo planejamento escolar de todas as disciplinas, não apenas o da educação física. Essas aulas da educação física, elas eram divididas por sexo. Então, os meninos só tinham um tipo de exercício diferente das meninas. Para os meninos, as atividades elas eram feitas para que tivesse um desenvolvimento maior de liderança, de coragem e competitividade. Para que isso acontecesse, eles usavam atividades como corrida, esgrima, modalidades competitivas, como o futebol, o basquete, o vôlei. Já para as meninas, os exercícios eles deveriam enfatizar a docilidade, sensibilidade e a flexibilidade. E com isso, eles utilizavam atividades como a dança, a expressão corporal, a poesia e o teatro. Essa concepção, ela desprezava qualquer atitude que não fosse favorável à evolução e aperfeiçoamento humano. Atitudes como, por exemplo, a masturbação, a homossexualidade, a relação sexual antes do casamento, porque eles acreditavam que a população ela deveria apenas servir para a reprodução e assim, então, ter um desenvolvimento melhor para o aperfeiçoamento da população brasileira. E tudo que fosse contra esse tipo de princípio de reprodução, eles eram vistos de uma forma ruim nesse período de higienismo. O militarismo, ele vem, na verdade, ele acontece meio que simultâneo a esse período do higienismo. E antes de eu começar a falar um pouco sobre ele, a gente precisa entender melhor o que acontecia com o Brasil nessa época da década de 30. Bom, nesse período, o Brasil ele passava por uma busca de identidade tanto cultural quanto econômica. Em relação à identidade cultural, o Brasil ele queria garantir uma revalorização de aspectos nacionais, conhecidos como nacionalismo. Esses aspectos eles conferiam os hábitos de valores, de moral e de ética para o povo brasileiro, que até então era considerado puro. Lembrando que o povo puro era apenas aqueles que eram os brancos, os outros então eram marginalizados. Já em relação à identidade econômica, apesar do Brasil ser quase que exclusivamente agrícola, nessa época, ele precisou passar por uma reformulação do seu modo econômico. Isso devido à crise da década de 1929, que ocasionou na queda das bolsas ao redor do mundo. Com isso, faz com que o Brasil, que era produtor de matéria-prima agrícola e mineral, ele passe a industrializar e trazer para o país multinacionais, como, por exemplo, a Coca-Cola, e contribui também para o crescimento da indústria interna, principalmente as indústrias de grandes portes, e como aconteceu com o surgimento e criação da Petrobras. A chegada dessas grandes indústrias, ela acabou trazendo conflitos internos para o Brasil, principalmente deixando aumentando mais a desigualdade entre os ricos e os pobres. E esses conflitos eles se tornaram cada vez mais intensos e violentos, até resultar então no golpe de 64, que foi quando os militares assumiram definitivamente o controle do país. Eles calavam e torturavam e até mesmo
matavam as pessoas que se opusessem ao seu regime. As primeiras escolas de educação física, elas começaram a surgir nesse período, e só que elas tinham uma influência militar muito forte, e eles utilizavam do método francês como base para a preparação dessas aulas. Esse método, ele passou a ser um método oficial de ensino graças ao regulamento número 7 da Educação Física em 1934, que foi desenvolvido pelo Estado-Maior Brasileiro do Exército. As aulas de educação física, elas eram totalmente práticas e eram destinadas a ensinar o homem a executar um trabalho mecânico com maior economia de gasto para que pudessem servir no mercado de trabalho. E dessa forma contribuindo cada vez mais para o modelo capitalista liberal burguês. Esse método francês, ele era dividido em 6 ciclos, que era a educação física alimentar, que ela era da pré-puberdade de 4 a 13 anos, educação física secundária, que era da pré-puberdade e pós-pubertária de 13 a 18 anos, educação física superior, que incluía a desportiva e atlética, e educação física feminina, adaptações profissionais e ginástica e conservação, que era a ginástica para as pessoas a partir de 35 anos de idade. Aqueles que eram os mais aptos, eles eram dirigidos para o esporte. Já os menos aptos, eles eram transferidos, então, para as escolas secundárias. As meninas, elas eram encaixadas para a educação física feminina. As pessoas que possuíam qualquer tipo de deficiência física, elas eram dirigidas para as adaptações profissionais. E as pessoas com mais de 35 anos para a ginástica e conservação, onde deviam ter exercícios mais leves em relação aos outros ciclos de escolarização desse método. As atividades físicas, e consequentemente as aulas de educação física, elas apresentam uma possibilidade, então, de desviar a atenção das questões sociais e políticas que passavam naquele momento. E também elas serviam, então, como forma de purificação da raça brasileira. Essa purificação da raça brasileira, pessoal, ela tem um princípio muito forte estabelecido pelo nazifascismo, tá? Que até hoje ela está inserida também na concepção do esporte, de que o atleta ele tem que ter um corpo forte, saudável, eficiente, capaz, bonito e heróico. Vocês veem isso muito presente hoje em dia nas aulas, quando pessoas elas entram para praticar esporte falando dessa forma. Em relação ao Brasil contemporâneo, então, vocês viram que até então o Brasil República ele foi muito caracterizado pela presença militar na vida das pessoas. E por volta de meados do década de 60, o esporte ele sofre uma supervalorização e passa a ser visto como modelo de propaganda política, além de amortecer a consciência da população em relação à repreensão que a ditadura ela instalou no país. Com isso, o governo começa a investir muito mais nos esportes, buscando a educação física, o meio de garantir êxito nas competições de alto nível, eliminando dessa forma críticas internas e deixando transparecer um clima de prosperidade e desenvolvimento. Essa supervalorização dos esportes, ela surge como uma nova concepção cada vez mais fortalecida. Ela é chamada de esportivismo, que tinha como princípio o rendimento, a vitória e a busca pelo mais hábil e mais forte. Apesar de ela ser muito parecida com o militarismo, elas tinham as suas diferenças. O militarismo, ele tinha como referência a pedagogia tradicional. Já o esportivismo, ele se baseava no tecnicismo. Essas duas concepções vocês viram anteriormente nas apresentações do professor Jorge e da professora Glaucia. Bom, em relação à educação física, nesse tempo, ela passa a ser considerada como uma disciplina para preparação e complemento ao treinamento da população. É incorporada
nos currículos das faculdades de educação física o ensino técnico de diferentes modalidades atléticas, como a natação, o futebol, o vôlei, o basquete, entre outros. E para vocês terem uma ideia, para poder passar pela seleção para entrar no curso de educação física, os candidatos eles tinham que passar por testes de condicionamento físico e testes atléticos. Nesse período, o bom professor era aquele que era o bom atleta. E ele era visto, quanto melhor atleta ele foi, ele seria o melhor professor e ele era visto como um tipo de herói para os alunos. E dessa forma também, as suas aulas, elas deveriam ser destinadas para a preparação de atletas, para trabalhar de atletas. E, entretanto, vocês sabem que nem todo mundo que começa a praticar um esporte, ele consegue ser um atleta. E com isso, então, além da formação de atletas, nesse período, os professores de educação física, eles deviam também formar os trabalhadores e também o esporte era capaz da formação do caráter das pessoas. A prática de algumas modalidades esportivas, ela se tornou tão importante sobre o prisma político que, por volta da década de 70, surge, então, o programa federal denominado Esportes para Todos. Ele tinha como base ideológica justamente a supervalorização do esporte como uma espécie de analgésico para a consciência das pessoas. E dessa forma, então, deixando de lado críticas à política que se passava naquele período. Foi nessa época também que começam a surgir os jogos escolares, jogos da juventude, jogos abertos, jogos municipais e demais jogos que eram considerados de nível amador. Bom, pessoal, agora chegando por fim no Brasil da atualidade, nesse momento, a população começa a sofrer o esporte começa a sofrer uma crítica a esse sistema de esportivismo. Essa crítica ela se dá de que a educação física e os esportes eles eram vistos apenas para preparar as pessoas para o mercado de trabalho e não para a formação pedagógica em si e educativa dessas pessoas. E com isso surgem então as novas concepções e abordagens voltadas para a educação física a partir da década de 80. Essas concepções, então, vocês irão ver a partir de agora e será mais detalhada com os professores Gabriel e com o professor Gustavo. Vou passar minha fala, então, para eles, e dessa forma eu já peço desculpa por ter falado rápido demais, mas é normal, tá, gente? Quem me conhece sabe, tá bom? Bom, agora, professor Gabriel, pode começar dando sequência, explicando, então, as concepções. Gabriel, tá aí? Lembra de ligar seu microfone, Gabriel. Aí. Pronto. Tá todo mundo me ouvindo? Tá vendo bem? Sim, tá dando para ouvir. Sim, dá para ouvir. Ok. Bom, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Como vocês podem ver, eu não tenho uma apropriação desse recurso do PowerPoint tão boa quanto o Pablo, mas eu vou falar um pouco sobre esse contexto, né, que o Walter Brasch vai dizer que é um movimento renovador da educação física. O coletivo de autores também utiliza esse termo. E eu vou iniciar com uma provocação que eu vi no chat do Bira Sensei. Ele pergunta em qual período começou a ser utilizado o termo educação física. E aí a gente pode ver que nesse histórico, né, que o Pablo mencionou, é frequentemente associada à educação física à própria atividade física, né? Então, nesse início de sistematização, se reconstitui tudo que o ser humano fez ao longo da história, né? E se enquadra isso dentro da educação física. Então, o correr, o caçar, e depois, no contexto da primeira sistematização, né, com os métodos
ginásticos europeus, a educação física ela vai ser frequentemente associada à ginástica. Então, tem-se como, talvez, a primeira, um marco, assim, mais preciso, né, na educação física, os métodos ginásticos europeus. Mas ainda, não acredito que seria a educação física como a gente vê hoje, né? Então, já adianto, né, não saberia dizer exatamente quando se utilizou o termo, mas a gente pode ver até nas primeiras escolas de educação física, já existe o termo educação física, mas ainda associado a essa visão da ginástica. E aí o Walter Brasch, falando desse contexto das influências da educação física, ele vai mostrar a influência da instituição militar. Então, se associava a educação física à prática, né? E quem detinha essa prática sistematizada eram os militares. Tanto que as primeiras escolas de educação física, que eu acho, deixa eu só retomar aqui, foi em 1929, o curso provisório de educação física, no Centro Militar de Educação Física, junto à Escola de Sargentos de Infantaria do Rio de Janeiro. Então, essa concepção de educação física vinculada à prática em si, ela tinha o predomínio da influência militar e fundamentada pela medicina, que a ciência médica, ela dava legitimidade para essas atividades, né? Então, a medicina já como uma ciência consolidada, sob os parâmetros da eficiência, ela vai dizer quais práticas físicas são boas ou não são, né? O que geraria melhor saúde, eficiência. E, posteriormente, a influência do esporte. E aí, o esporte, além de também ter esse fundamento na medicina, né? Com as suas concepções morais. E a gente vai ver isso muito presente, como o Pablo mencionou, no contexto da ditadura civil-militar. Então, a professora Dalva Beltrame, ela traz nesse livro, não sei se vocês vão conseguir ver daí, a Educação Física na Política Educacional do Brasil pós-64. Ela mostra como o esporte teve um papel, dentro desse contexto militar, também de desmobilização do movimento crítico acadêmico, assim. Então, se criaram as associações atléticas, a Liga de Desportos Universitários, como uma tentativa de que as pessoas se envolvessem mais com o esporte em si, como um movimento congregador, e foram criados vários centros esportivos nas universidades, e não se envolvessem tanto com os aspectos políticos, críticos, né, como o movimento estudantil, associações de estudantes, sindicatos, enfim. E aí, no capítulo Os anos 80 e a crítica ao paradigma da aptidão física e esportiva, o Walter Brasch, ele vai dividir essa crítica que surgiu no contexto do final da ditadura civil-militar, que alguns autores também vão dizer uma crise de identidade da educação física, né? O Vitor Maranhão de Oliveira, ele fala nessa crise de identidade, né? Porque, afinal, o que é educação física? A educação física é só o esporte? A educação física é a ginástica? E porque antigamente se havia essa associação quase que direta, né? Ela é só uma atividade física. E aí esse primeiro momento da crítica, como apontou o Walter Brasch, teve esse viés cientificista, uma tentativa de justificar cientificamente a especificidade da educação física, ainda com forte influência das ciências naturais, como a medicina e a biologia, por exemplo. E esse segundo momento da crítica, ela é uma crítica radical à educação física, já baseado com influências das ciências humanas, né? Então, a história, a sociologia. E aí, nesse primeiro momento da crítica, ainda fundamentada pelas ciências naturais, a gente poderia identificar a obra do Gottani, né? Gottani e demais autores. Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista.
baseada nos princípios da aprendizagem e desenvolvimento motor de Galarrot. Então, essa obra, ela marca esse período de uma tentativa de fundamentar a educação física, dizer, não, nós somos uma área do saber específica e relativamente autônoma, né? E ela visava oferecer à criança, isso é o Walter Brasch falando, né? Oferecer à criança oportunidades de experiências de movimento, de modo a garantir o seu desenvolvimento normal, portanto, de modo a atender essas crianças em suas necessidades de movimento. E aí a gente lembra daquela ampulheta do Galarrot, né, com as fases e os estágios. Então você vê ainda muito marcado a questão biológica, né, de um desenvolvimento normal, um padrão de desenvolvimento. E aí, nessa perspectiva, o objeto da educação física, o movimento, ele é o meio e o fim da educação física, né? Então, dentro desses padrões, você busca propiciar às crianças um movimento normal, né? Uma atividade física normal, assim. E uma outra influência, que não precisamente uma abordagem, né, mas é a da psicomotricidade, com Jean Lebouche, que é o seu livro Educação pelo Movimento, a psicocinética na idade escolar. Então, essa concepção da psicomotricidade, ela visa superar o cartesianismo, né, aquele dualismo entre corpo e mente. Então, se busca como se fosse uma educação integral. Mas por que não caberia isso como uma abordagem da educação física, né? Porque, nessa perspectiva, o movimento ele é mero instrumento, não sendo as formas culturais do movimentar-se humano consideradas um saber a ser transmitido pela escola. E aí o coletivo de autores, né, mostra, não é um método de educação física, e sim uma teoria geral do movimento que permite utilizá-lo como meio de formação. Então, o movimento ou as atividades físicas como uma forma como um instrumento para, às vezes, a criança melhor desenvolver o raciocínio lógico, matemático e outras formas, né? Então, não seria uma abordagem da educação física propriamente dita. Depois nós temos a construtivista interacionista, do João Batista Freire. Aqui vale fazer uma ressalva que o próprio autor, ele não se considera construtivista, né? Ele não reivindica essa denominação, mas se consolidou dessa forma, dentro da teoria da educação física, como pela influência em Piaget e a sua epistemologia genética, né? E quais seriam as características dessa abordagem da educação física? O subjetivismo, atividades espontâneas, interesse dos alunos, e aí eu vou fazer uma ressalva com relação à função do professor. Por que o subjetivismo? Porque vocês provavelmente devem lembrar da aula anterior, quando se tratou da questão da escola nova e a pedagogia tradicional. Então, se antes se tinha um foco no professor como figura central, né, do processo de ensino e aprendizagem, houve uma virada, assim, que se dá como uma valorização do aluno, né? Só um minuto que está passando o carro de som. Do aluno como a peça fundamental nesse processo, né? Então, o foco deixa de ser o professor e passa a ser o aluno como construtor do conhecimento, as atividades espontâneas e os seus interesses, né? Quais são as demandas deles, o que eles querem aprender. E aí, qual seria a função do professor nesse processo, né? O professor, ele vai ficar ali como, talvez não seja a palavra mediador, mas como aquele responsável por atender essas demandas dos alunos, né, que vão, de certa forma, desenvolver seu próprio conhecimento, assim. Então, o professor fica ali numa contenção, assim. E aqui uma citação do Freire, né? A criança é uma especialista em brinquedo, que ela chega à escola provida de um conhecimento inegável. Não vejo procedimento mais sensato por parte da escola, de início, levar em conta esse conhecimento como ponto de partida do programa escolar.
Então, o que que a gente percebe, né? Como que você vai construir na educação física um conhecimento autônomo, né? Uma sistematização de um conhecimento a ser transmitido nas aulas de educação física. O que vai interessar é as demandas dos alunos, né? O que eles trazem de uma forma mais espontânea, assim. E, bom, por hora é essa apresentação, como que eu paro? Então, a gente vê nesse primeiro momento da crítica, por que elas se constituem são consideradas pelo Walter Bracht e outros autores, também como teorias críticas da educação física, não críticas no movimento de crítica à sociedade, qual o papel que a educação física ela vem desempenhando historicamente, mas crítica a essa concepção que se tinha de educação física vinculada ao esporte, vinculada às meras atividades físicas, e aí isso vai abrir espaço, né, depois para o que o Gustavo vai falar das pedagogias, desse segundo momento de crítica, né, que aí entra mais uma forte influência das ciências humanas, né, que é o que constitui o objeto de ensino da educação física. E como essa área do saber ela veio se desenvolvendo, quais são os interesses e as determinações que ditam o que será ensinado na educação física, qual vai ser o papel do professor, uma teleologia, né? O que se pretende com essa educação? É meramente ensinar o exercício? É deixar que o aluno venha com as suas concepções, muitas vezes concepções do senso comum, e ele dite, assim, o que vai ser ensinado. Ah, obrigado, Josiane. Ela falou, professor facilitador. O que vai ser ensinado na educação física, ou a educação física ela tem um conhecimento específico para ser transmitido na escola, né? Algo que os alunos devam se apropriar para que haja uma formação, e aí talvez uma formação omnilateral, né? Não só no aspecto físico, não só considerar a educação física como um meio de aprender outros conhecimentos, mas uma série de conhecimentos próprios da própria área. Bom, essa, na verdade, mais no sentido de uns apontamentos, né? Eu espero que a gente possa continuar a aprofundar aí com as dúvidas que venham surgindo e no chat e depois com as perguntas de vocês. Eu acho que dá para a gente discutir bastante hoje. Acho que até umas 4 horas eu acabo a exposição aqui, no máximo. Ai, viu? Acho que é verdade. Que massa. Vai ser bom. Bom, a gente trouxe aqui esse texto do Bracht. Talvez ela não seja a divisão mais adequada. Tem outras, que é da questão das abordagens propositivas, não propositivas, enfim. Mas nós entendemos que por uma questão didática, para analisar essas relações com o mundo do trabalho, essa divisão estava bem adequada assim, para a proposta do curso. E nesse sentido, o que são essas abordagens críticas? São as que fazem da crítica do papel da educação na sociedade capitalista uma categoria central. Então, elas vão partir da análise crítica a partir das concepções, dos conteúdos da educação física, e não puramente o movimento, como acontece com outras, ou da aprendizagem motora, enfim. Aí, nesse sentido, ele propõe aqui as aulas abertas, a educação física crítica emancipatória e a crítica superadora. Tem outras, né? Mas no texto ele traz essas. Aí a gente vai se limitar a só essas. E elas também exercem influência nos documentos de educação, né? Que são orientadores, né? Da prática escolar de fato. E aí depois no debate
alguém quiser trazer esses documentos, a influência dessas abordagens, vai ser muito bom. Bom, as aulas abertas, ela tem como principal divulgador, né, o Rainer Hildebrandt, que é um alemão, professor alemão, mas desde essa retomada democrática do Brasil aí, ele já constituiu a base dele aqui no Brasil, né, como professor convidado nas universidades, ele está sempre aqui. A base epistemológica dela, ou seja, da onde ela tira os seus fundamentos filosóficos, né, a sua concepção de homem e sociedade, está na fenomenologia, que tem as suas, os seus ramos, né, as suas variações, né, as suas diferenças teóricas entre os autores, mas a grosso modo, e a bem grosso modo mesmo, inclusive até ela estuda bastante fenomenologia, se ela tivesse aqui, podia ser que ela me desse algum toque, algum puxão de orelha, ela compreende a realidade como as coisas aparecem à consciência. O real é o que está na consciência, como ela interpreta o que aparece para ela. E aí, nesse sentido, ele vai utilizar, se basear bastante na fenomenologia com base no corpo do Merleau-Ponty. Alguns autores que vêm discutindo essa abordagem também vêm utilizando bastante o Heidegger, Paulo Freire e o Piaget, que não é da fenomenologia, mas a psicologia genética dele serviu de base também para essa abordagem. E, além disso, ela tem uma relação com o enfoque pedagógico social crítico, que aí tem a inspiração do Paulo Freire, também do Saviani, do Libânio e do Gadotti, entre outros autores. Bom, e além disso, nessa questão da base epistemológica, há uma diferença que eu consegui perceber dela para as outras duas que eu vou apresentar na sequência, que eu posso estar enganado, pode ter alguém que estudou mais essa abordagem e possa depois trazer uma outra visão, é que ela não propõe um campo epistemológico de fato para a educação física como ciência. O que eu quero dizer com isso? Ela não entende assim muito bem a educação física como ciência, de fato. Ela, pelo que eu percebo, ela entende a educação física como uma área pedagógica, um campo, que se apropria dos conteúdos das várias ciências, mas não estabelece uma ciência de fato. Bom, o conteúdo é basicamente o mesmo das outras, tá? Todas vão girar em torno disso, de esporte, ginástica, dança, natação, jogos, lutas. Mas o que vai mudar, e a gente vai ver já já, é a forma como esses conteúdos são abordados e qual é o sentido e o significado deles. Bom, na questão didática, eles vão analisar as aulas de educação física num contínuo, ou seja, elas vão de fechadas até abertas. Compreendem nessa linha. E a partir dessa análise, eles vão entender que as aulas fechadas, como elas acontecem na forma sistematizada nas instituições burocráticas, elas inibem essa democratização do ensino e a formação do sujeito autônomo. Fica um sujeito meio preso ao que é determinado a ele. Para sair dessa configuração, eles propõem a aula numa perspectiva aberta, como modo de conseguir a coparticipação dos alunos e promover esse desenvolvimento desse sujeito autônomo. Nesse sentido, eles vão considerar a possibilidade de codecisão nos níveis de planejamento, objetivos, conteúdos e formas de transmissão e comunicação no ensino. Ou seja, eles vão considerar que o aluno pode propor metodologias, não é bem esse o termo, mas ele pode participar mais ativamente no processo de constituição das aulas mesmo. Dessa forma, o sentido e o significado dos conteúdos é a interação. Isso tem base na psicologia genética lá do Piaget. Então, o objetivo é essa interação social, essa experiência e essa forma de se colocar no processo ativo, tá?
por isso o objetivo é de desenvolver esse indivíduo capaz de agir com autonomia. Veja bem, autonomia dentro dessa sociedade da qual estamos postos, né? Não considera uma quebra, uma mudança nessa sociedade, assim, na base mesmo. O professor, nesse sentido, na estrutura dessa aula, como ela se organiza, ele vai levantar temas bem gerais. Por exemplo, numa aula de natação, até um exemplo que está nesse livro que está na tela aí, numa aula de natação, na verdade, ele nem propõe o nome natação, se eu não me engano, atividades aquáticas, alguma coisa do tipo. E, nesse sentido, ele vai levantar temas. Um tema, por exemplo, é afundar na água. Ele lança como se fosse uma pergunta. A partir disso, os alunos vão levantar outros temas. De que forma a gente não afunda na água? Por que o papel não afunda? E por que a moeda afunda? Enfim, os alunos vão trazer outros temas para essa aula e, nesse sentido, eles vão construir a organização da aula e o conhecimento juntos ali. É claro que o professor ainda tem um direcionamento maior. Não é bem assim, o aluno faz tudo. O professor tem um direcionamento maior, mas a participação dos alunos ela é mais considerada. Perdão. Bom, a crítica emancipatória, que é uma que tem bastante influência assim, no campo da educação física ainda hoje. O principal divulgador é o Eleanor Kunz, né? Tem outro pessoal, bastante gente lá em Santa Catarina, principalmente, trabalhando nessa perspectiva, né? Mas o principal nome, né, quem desenvolveu ela foi o Kunz. A base teórica, no início, o Bratt coloca que ela sofreu muita influência do Merleau-Ponty e do Paulo Freire também, nessa questão do corpo sensível, que, como que eu vou explicar? O que talvez seja mais primordial do que a interpretação da realidade pela consciência é como ela percebe esses fenômenos que aparecem para ela. É a sensibilidade, que é o primordial, não descartando a interpretação, mas é no sentido de inverter a relação que se tinha na filosofia antes, né? Coloca a percepção como principal. Bom, a partir disso, com o maior desenvolvimento dessa abordagem, ele vai tomar bastante influência também da escola de Frankfurt, da primeira geração, que tem um caráter mais marxista, com Adorno, Horkheimer e o Marcuse, que é uma geração assim, muito importante, assim, no sentido da teoria marxista, que propõe a questão da indústria cultural, enfim. Mas também ele vai se pautar bastante na teoria da razão comunicativa. Na verdade, a principal base epistemológica é a teoria da razão comunicativa de Habermas. Habermas é da segunda geração da escola de Frankfurt, que rompe mais com esse caráter marxista. Ele faz, basicamente, uma crítica total à teoria do Marx. Eu nunca li o Habermas, assim, pode ter... Tem um pessoal aí que leu mais ele e pode complementar melhor. Eu li intérpretes. E pelos intérpretes que eu li, me parece que ele não entendeu muito bem a teoria do Marx, né? Mas isso aí é um campo de discussão que fica aberto. A educação física, nesse sentido, é considerada uma ciência que vai estudar o movimentar-se humano. Então, considera a educação física como uma ciência. O conteúdo, embora a análise seja no primordial, seja no esporte que eles colocam nas obras, entende que é só um dos temas da cultura de movimento, que vai envolver todos aqueles conteúdos que estão no coletivo de autores, nas aulas abertas, enfim. Nesse sentido, a didática é uma proposta dialógica, ou seja, na questão do diálogo, do discurso, justamente com base nessa teoria do Habermas. Ele busca romper, essa teoria busca romper, assim como a crítica superadora,
com o paradigma do esporte na escola, né? O esporte de rendimento na escola. Né? Propõe uma nova abordagem para o esporte na escola, por isso que o foco vai estar no esporte, nas análises, porque era o conteúdo dominante na época. Nesse sentido, eles apontam para uma tematização dos elementos da cultura de movimento, ou seja, assim como a críticos superadores vão tematizar esses elementos, só que a tematização vai variar um pouquinho ali. O objetivo, desenvolvimento de competências. E aí que aparece o termo competência, que a gente vê muito hoje nos documentos aí também. A competência objetiva, a competência social e a competência comunicativa. A objetiva vai tratar mesmo desse saber fazer os movimentos. A técnica é importante nessa pedagogia, ela não é ignorada. Então, a dimensão objetiva vai tratar mais desse saber fazer. A competência social, que vai estar relacionado com as concepções piagetianas, dessa interação, interação do indivíduo com o social. E a competência comunicativa, que aí é a base principal dessa abordagem com base no Habermas. Para os alunos agirem de forma crítica na sociedade. Bom, como que a aula se estrutura, então? Primeiro tem encenação, e aqui é um negócio muito interessante, porque quem analisa de fora vai perceber que tem muitas, assim, na estrutura primeira aqui, com a abordagem histórico-crítica, com a superadora, mas a gente vai ver que tem bastante diferença na forma como isso é tratado. Primeiro tem a encenação. O que é a encenação? No caso, é proporcionar essas vivências, propor uma atividade ali sem muitas determinações, que propõe um contato ali com o elemento da cultura de movimento. A partir dessa encenação, o professor vai indicar ali os pontos principais que aconteceram, vai reunir ali na roda e vai fazer a problematização. Vai levantar temas, por que as meninas recebem menos o passe, por que elas ficam menos com a bola, enfim, esse tipo de coisa. A partir da problematização e desse diálogo ali com alunos, ele vai trazer a ampliação, ou seja, ele vai trazer os conteúdos assim que permitem uma ampliação do pensamento para resolver esses problemas levantados. Depois desse momento, vem a reconstrução, ou seja, eles vão reconstruir essa atividade, esse ato, esse elemento da cultura de movimento, juntos, a partir desses primeiros momentos ali. Até que a gente chega na crítica superadora. Bom, os principais autores, né, que marcam essa perspectiva é o coletivo de autores, da qual é texto clássico, né, que está aí na capa do slide, a segunda edição do livro, que foi tirada de circulação. E aí também eu destaco aqui a Celita Farel e a Michelle Escobar. Principalmente, assim, alguns autores se afastaram um pouco do coletivo, se afastaram um pouco dessa perspectiva. Principalmente o Walter Bratt. A gente já vê nesse texto ali, que é bem antigo, que a gente deixou para vocês, como ele já vai se afastando, já vai partindo para uma perspectiva mais pós-moderna do corpo, né? E até agora se relaciona mais com a crítica emancipatória do que propriamente com a crítica superadora, da qual ele é um dos autores do livro mais clássico ali. Bom, a base epistemológica é pautada no materialismo histórico dialético, ou seja, na concepção da dinâmica dessa sociedade que o Marx captou, né, no Capital. Também se baseia na questão do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento humano, na teoria histórico-cultural, e as suas bases filosóficas da educação estão praticamente todas na pedagogia histórico-crítica. Ainda que não fique tão explícito na obra, assim, as menções, até porque, como a Thelma comentou, acho que foi no primeiro encontro, é um livro que não deixa muito claro assim, as referências,
pela forma como ele é organizado, enfim. Não é um tipo de texto que a gente está acostumado a ler hoje, que as referências aparecem no corpo, no formatinho, lá, tudo bonito. Aí, nesse sentido, também entende a educação física como uma ciência, mas não só como uma ciência, não fragmentam a educação física em práticas diferentes, né? Entendem tudo numa totalidade, na qual o objetivo de estudo, na qual o objeto, né, é a cultura corporal, seja no campo das pesquisas, na prática escolar, na prática pedagógica, enfim, e na forma como ela se manifesta fora da escola também, com a cultura corporal. Os conteúdos são basicamente ali os mesmos, né? Só que eles são entendidos enquanto elemento da cultura corporal. Bom, a didática dela, como ela se organiza, mais ou menos, quais foram as inovações que eles trouxeram, até porque é um livro que, ao mesmo tempo que ele vem para promover uma nova base epistemológica ali, ele está muito preocupado em proporcionar uma didática ali, um manual mesmo, para a atuação dos professores, né? Tanto que, podem ver na capa aí, não sei se dá para ver direito, a coleção é da série Formação do Professor. Então, o objetivo é formar para a prática mesmo, né? Só refletir sobre as bases filosóficas da educação física, não. Partes da compreensão, então, que a história move-se mediante a luta de classes, que é aquela compreensão que está clássica no manifesto do Partido Comunista, né? Que a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. E, nesse sentido, a ação pedagógica não pode ser neutra, porque se a história toda se move desse jeito, como que vai haver essa neutralidade, né? Nesse sentido, ela é pedagógica, a ação pedagógica ela é diagnóstica, judicativa e teleológica. Ela é diagnóstica porque ela lê os dados da realidade, né, a partir do conhecimento que ela tem. Ela julga de acordo com os seus interesses de classe. E ela é teleológica, porque ela tem um fim onde quer chegar. E dessa forma, o educador e a instituição também, ela tem que ter um projeto político-pedagógico, né? Tem que ter, é político porque ela tem que ter uma direção, ela tem que saber aonde que ela vai, e é pedagógico porque ela vai refletir sobre como essas coisas vão acontecer nessas mediações, né, entre consciências, entre seres humanos. E porque o educador, assim como o aluno, ele tem que ter um sentido e um significado para a prática dele, né? Senão, como que ele vai fazer isso? E se ele não tiver um, ele vai estar corroborando para a ideologia dominante, para o status quo. Bom, já dissemos aqui que ela incorpora a base da pedagogia histórico-crítica, e até na própria organização da aula vai ficar bem parecido. E o princípio da diretividade pedagógica, que eles tomam influência do Snyder, né? Que o professor tem que deixar explícito o que ele quer, que modelo de sociedade que ele quer e por que ele está fazendo aquela prática. E deixar explícito não só falando, mas deixar explícito na prática mesmo, né? As mediações têm que levar a algum lugar. E nesse sentido eles propõem os princípios curriculares para a organização desse currículo que tem o objetivo de chegar nesse lugar determinado, que é a superação dessas condições de dominação. E aí os princípios são a relevância social do conteúdo, ou seja, os dois primeiros aqui eles se articulam muito, que é a relevância social do conteúdo e a contemporaneidade do conteúdo, ou seja, eles têm que fazer sentido, né, tanto para os alunos como para o professor. Ele tem que ser o que há de mais avançado na produção, mais desenvolvido na produção da área ali. Mas isso não quer dizer que produções antigas não sejam relevantes. Como, por exemplo, o Capital foi escrito no século XIX.
eu acho que pouca gente aqui tem dúvida da contemporaneidade dele. Então, não é só uma questão cronológica, assim, o que foi produzido mais recente é mais importante, mas sim como eles explicam a realidade objetiva da atualidade. Bom, tem o princípio da adequação às capacidades sociocognitivas dos alunos, ou seja, aquilo que ele pode conhecer, né, que ele pode abstrair mediante a realidade que ele vive. E eu acho que cognoscitivas, eu não sei, fica para discussão depois. Talvez não seria um termo muito adequado, né? Seriam as capacidades. Ela está mais relacionada, seria baseado na teoria histórico-cultural, o desenvolvimento psíquico dos alunos, né? A adequação na zona de desenvolvimento proximal, enfim. Cognoscitivas, para mim, me lembra mais a psicologia do Piaget, mas pode ser que eu esteja enganado. A simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade. Essa simultaneidade, ela também se confunde aqui com a espiralidade, e ela está em relação à não fragmentação desses conteúdos, nos conteúdos específicos da cultura corporal, e além disso, na simultaneidade com os conteúdos de outras áreas, porque não adianta nada eu fazer uma prática superadora na educação física se as outras práticas não estão em consonância, estão em contradição direta, assim, não batem, né? E até pela questão da questão de trabalhar essa crítica a como esses elementos eles se efetivam na sociedade, porque, veja bem, como eu vou trabalhar a questão da influência do esporte na ascensão social, quais são os limites, as suas possibilidades com o aluno, se ele não aprendeu como se estrutura a sociedade, né? Em disciplinas como a sociologia, por exemplo. Então, tem que ter uma simultaneidade desses conteúdos. E a espiralidade, ela está no sentido que a gente vai ver, vou apontar já aqui, da divisão, a crítica à divisão seriada. Os conteúdos, eles não podem ser fragmentados, acaba num determinado espaço de tempo, não importa o desenvolvimento, a idade do aluno. Na educação física acontece menos, porque basicamente não tem muito, às vezes você observa, não tem muito conteúdo. O esporte, o basquete, o vôlei, o futebol, futsal, igual em todos os momentos, né? Mas nas outras disciplinas acontece bem. Eles dão exemplo da biologia e tal, você vai aprender genética em tal série e depois você nunca mais vai ver ela, né? E depois você vai ver outra coisa e outra coisa. Então, os conteúdos, eles não batem. E a espiralidade vai ser nesse sentido. Você vai ver todos os conteúdos, é um pouco difícil, né? Você ver todos os conteúdos de educação física em todas as séries, mas na medida do possível vai ver todos os conteúdos em todas as séries, só que eles vão aumentando a complexidade de acordo com o seu desenvolvimento. E a provisoriedade do conhecimento, que parte do princípio que a teoria ela explica a prática, né? E se a prática está em constante mudança, pelo seu caráter histórico dialético, o conhecimento não é definitivo, ele é sempre provisório. Bom, eles criticam essa divisão seriada, fragmenta e propõem que uma concepção que compreenda com o conhecimento na totalidade tem que partir dos ciclos de escolarização. Na época, justamente por essa questão de servir para um manual e da forma como estava estruturada, eles ainda falam, não dá para abandonar a série, mas dá para estabelecer os ciclos com base nas séries. E aí, com base principalmente em Leontiev e Vygotsky, eles propõem os seguintes ciclos, que é o primeiro, que vai da pré-escola à terceira série, lê-se hoje para a escola ao quarto ano, os ciclos de organização e identificação dos dados da realidade, que é onde os alunos ainda têm uma visão sincrética da realidade, não conseguem articular muito bem. O segundo ciclo vai da quarta à sexta série, que é de iniciação à sistematização do conhecimento.
A partir dos conhecimentos que eles têm, eles conseguem fazer abstrações que eles vão começar a perceber, a explicar o que aparece para eles ali na realidade, a partir desse conhecimento sistematizado, organizado do pensamento que eles já começam a ter. E dão um salto qualitativo quando começam a estabelecer generalizações. O terceiro ciclo, que vai da 7ª à 8ª série, que é da ampliação, sistematização do conhecimento, que ele vai começar, ele já generaliza, né, esse pensamento, ele vai começar a entender como se dá a pesquisa científica, o conhecimento científico, né, essa busca pela explicação da realidade, e até que ele salta para o quarto ciclo, que é da 1º a 3º ano, que é o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento, que ele já vai ter uma relação especial com o objeto, ele já permite compreender como se faz ciência, né, de forma mais básica, e consegue fazer a sua apreensão da realidade com uma profundidade maior nesse sentido. Por exemplo, você não vai pedir para ele fazer uma pesquisa, ele vai trazer uma referência da Wikipédia só. E aí, parte-se de uma compreensão imediata da realidade para uma visão qualificada, imediata, ou seja, o objetivo é partir no sentido, aproximando com a pedagogia histórico-crítica, partir da prática social inicial para a prática social final, que ela é diferente qualitativamente, já tem a realidade ela não muda, mas a compreensão da realidade na consciência dos alunos, ela muda, então eles conseguem apreender melhor a realidade objetiva. E aí isso vai ser feito por meio da problematização, instrumentalização, parecido com a crítica emancipatória, só que a diferença está na profundidade dessa problematização e nos conhecimentos que o professor traz a partir dessa instrumentalização. A problematização na crítica emancipatória ela não vai alcançar que a determinação é a base material, é o trabalho. Aqui ela já deve ir. Se ela não vai, ela pelo menos devia ir. E essa problematização ela vai chocar mais, não vai ser aquela simples, por que isso? É confrontar mesmo o conhecimento que o aluno traz do senso comum. Pôr em xeque aquilo ali. É lógico, feito com todo o cuidado do mundo para não constranger os alunos, né? E as mediações vão estar com base nessa unidade entre trabalho e educação. No outro texto que a gente enviou, da pesquisa no MST, fica bem claro como se entende trabalho e educação nessa unidade. Visa formar o sujeito crítico, embora no coletivo coloque cidadão crítico, que é um termo meio complicado, assim, porque cidadão é aquele que aceita o contrato social, né, e vai ser crítico dentro dessa sociedade capitalista. Mas no sentido geral, assim, da obra, me parece que é o sujeito crítico naquele que vai pôr em movimento mesmo as bases dessa sociedade. Que domine os elementos da cultura corporal em sua totalidade e possa intervir para a transformação da sociedade. E aí, a última coisa que eles propõem lá no livro é com relação ao processo de avaliação, que ele não deve ser pautado na meritocracia, de classificar o aluno melhor ou pior, mas ele vai avaliar muito mais a prática pedagógica do professor, se ela está afastada ou se ela está correspondente com o eixo curricular que foi delimitado. E aí, chegando no final, eu fui demarcando as diferenças, mas ainda foi falar, você apresentou várias pedagogias ali, elas têm as diferençazinhas e tal, mas no final não é a mesma coisa, não é tudo crítica, né? Então, a diferença está justamente na base material. As duas primeiras, no trabalho, no entendimento da categoria trabalho, como base material e protoforma de toda a totalidade social. As aulas abertas e a crítica emancipatória partem de uma base epistemológica que entende a linguagem como base da racionalidade humana. Aí até talvez seja uma injustiça com as aulas abertas, que ela entende muito mais a sensibilidade, a interpretação, as experiências. Parte mais de uma base fenomenológica. A crítica emancipatória ela parte da questão mais da linguagem mesmo, da perspectiva do Habermas, né?
que a racionalidade está na linguagem. Vai se alcançar a racionalidade humana que não é permitida por racionalidade tecnocrata do aparato burguês, do Estado burguês, por meio do consenso, do discurso, vai permitir que se rompa essas amarras para alcançar a racionalidade humana. E além de partir do enfoque na psicologia genética do Piaget, que é diferente da abordagem crítico-superadora, que baseia-se na teoria histórico-cultural, ainda de forma, principalmente no coletivo, de forma muito precária ainda, né, digamos assim, está no início ali, e não permite esse dualismo entre o indivíduo e o social, não compreende que a base está na interação, porque não tem como interagir se é uma coisa só, se é totalidade, é lógico, se vai manifestar diferentes formas a partir das categorias universalidade, particularidade e singularidade, mas é uma totalidade, não tem essa divisão. E por ela partir do materialismo histórico, ou seja, ela compreende o trabalho como base fundante, e para transformar a sociedade, para se emancipar de fato, que é um conceito que o Tonnet traz, embora não seja da crítica superadora, para haver uma emancipação humana, tem que acabar com essa forma de produção da vida, tem que romper com essa base material e acabar com a propriedade privada e instalar o trabalho associado. Fora isso, não tem emancipação humana, não tem liberdade, e o máximo que vai ter é um sujeito que conhece a realidade, mas não pode intervir a fundo nela.